Olá, pessoal. Eu sou a professora Cíntia Belangeiro, aqui da Universidade Federal de São Paulo, sou professora de genética, e hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, para os que estão aqui presentes ao vivo, e o pessoal que está online com a gente na internet, sobre a genética da esquizofrenia, tá bom? Então, o que é a esquizofrenia, né? Ela é um transtorno que altera a forma como a pessoa pensa, como a pessoa age, ou como ela se relaciona com os outros e como ela percebe a realidade. Ela afeta 1 em cada 100 pessoas na população mundial. Em termos de causa, né, a causa propriamente dita a gente ainda não sabe, ainda não tem uma causa completamente definida, mas a gente já sabe que ela é fruto de problemas genéticos e que interagem esses genes, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, com o ambiente em que a pessoa vive, tá bom? Então, só para vocês entenderem como que hoje é feito o diagnóstico da esquizofrenia, né? O diagnóstico é feito com base no comportamento da pessoa lá na entrevista com o psiquiatra. Então, essa é a base do diagnóstico que a gente tem hoje. A gente não tem nenhum exame laboratorial como existe para outras doenças. Então, se você tem algum problema, uma fratura no pé, você faz um raio-x, ou se você tem suspeita de diabetes, você colhe sangue para dosar a glicemia. Na esquizofrenia e outras doenças mentais, a gente não tem exames laboratoriais que apoiem esse diagnóstico, né? Baseado só mesmo no comportamento. Pode passar. Então, vamos entender um pouquinho mais da genética, já que a gente falou que é uma doença que tem bases genéticas e que interagem com o ambiente. Vamos entender um pouquinho a parte genética. O nosso corpo, ele é formado por trilhões de células, e essas células, cada uma delas tem um material genético dentro delas. E esses cromossomos, eles são formados por uma molécula que vocês já devem ter ouvido falar, que é o DNA. Tá? Então, em todas as nossas células, com exceção das células de sangue vermelha, todas têm DNA dentro. Como eu falei, esse DNA ele está organizado lá dentro da célula em forma de cromossomos, que são esses bastõezinhos formados de DNA. Nós, né, humanos, temos 22 parzinhos de cromossomos, um que veio do pai e um que veio da nossa mãe, e mais os cromossomos que determinam o nosso sexo. Isso a gente tem em todas as células. O nosso DNA é muito parecido entre todas as pessoas. As pessoas têm um DNA, então se eu pegar o meu DNA e comparar com o DNA de uma outra pessoa, esse DNA é muito parecido. Ele é igual entre todas as pessoas, 99,5%. Então, se eu pegar o meu DNA e comparar com o DNA de qualquer pessoa do mundo, esse DNA se parece em 99,5%. Então, o que significa isso? Significa que 0,5% é diferente entre as pessoas, né? Então, se ele é diferente entre as pessoas, é essa diferença de 0,5% que faz as pessoas serem diferentes. O que lá dentro do DNA tem que é diferente entre as pessoas? Então, tem várias regiõezinhas que a gente chama de variantes. Vocês devem ter ouvido falar muito por causa do coronavírus, né? A variante nova que chegou. Então, são formas diferentes de DNA. E essas variantes, né, é que fazem a gente ser diferente. Então, o que essa variante faz na gente? Qual o efeito dela? Ela pode não ter efeito nenhum ou ter pouco efeito. Então, é dessa forma que surgem as doenças genéticas. Quando tem uma alteração dentro da sequência do DNA, ou quando você tem pedaços faltando dos cromossomos, né, que são formados pelo DNA, ou cromossomos inteiro ou a mais, inteiro a mais ou a menos, tá bom? E a esquizofrenia, né? A gente está aqui pensando na esquizofrenia hoje. É um distúrbio genético, né? Então, com base no que a gente acabou de falar, a gente agora consegue pensar se é genético. Lembrando que genético não significa que é herdado de alguém, significa que a causa está no DNA, tá bom? Então vamos passar. Alguns estudos com gêmeos, né, há décadas atrás, mostraram que 80% da causa da esquizofrenia é genética. Mostrou que 80% do que causa está lá no DNA.
Não necessariamente herdado de um pai ou da mãe, mas está lá. Pode passar. Hormônio? Hormônio é o resultado dos genes. Ótima pergunta. Os hormônios, eles são resultados dos genes, mas na esquizofrenia, o envolvimento não é muito com o hormônio, e sim com as substâncias que o nosso cérebro produz, que são os neurotransmissores, tá bom? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. E lá dentro do DNA, né, então 80% da causa é do DNA. E quanto dessa porcentagem é parte aquelas variantes que eu falei para você? Lembra no começo da aula que eu falei para vocês que 99,5% do DNA é igual em todo mundo. 0,5 é diferente. Esse 0,5 são variantes que mudam entre as pessoas e que fazem com que elas sejam diferentes. Essas variantes, elas são responsáveis por mais ou menos 27% da causa da esquizofrenia. E isso para o que a gente conhece até hoje, né? Como a ciência vai evoluindo, talvez essa informação ela se modifique daqui a alguns anos. Então, o que acontece? Essas variantes de DNA, elas estão distribuídas na população. Em mim, em qualquer pessoa, essas pessoas, todo mundo tem variantes, né? E que fazem com que as pessoas sejam diferentes. Lembra? Algumas têm mais aptidão para música, outras têm uma personalidade diferente. Elas também, elas estão dentro do nosso DNA e estão distribuídas lá dentro da população, né? As doenças, os transtornos mentais, como é o caso da esquizofrenia, eles são causados mais por essas variantes que estão aqui, que são variantes comuns, que todos nós temos, né? Normalmente são essas variantes que estão relacionadas com a causa da esquizofrenia. Outra coisa, alguns estudos mostram pra gente que quanto mais perto geneticamente a gente tem de uma pessoa que tem esquizofrenia, maior é a chance dessa pessoa ter esquizofrenia também na família. Então, se uma pessoa já tem esquizofrenia na família, qual a chance de uma outra pessoa ter esquizofrenia na família? Essa chance, ela é calculada, mais ou menos, pelo grau de parentesco. Então, a gente vê aqui, por exemplo, olha só, primos em primeiro grau tem uma chance de 2% de também ter esquizofrenia, caso ele já tenha um primo com esquizofrenia. Por exemplo, gêmeos, né? Gêmeos idênticos, se um gêmeo tem esquizofrenia, a chance do outro ter é de cerca de 50%. O que isso mostra pra gente? Que quanto mais perto a gente tá, não perto fisicamente, tá? Mais perto no sentido de maior grau de parentesco, maior é a chance da pessoa desenvolver esquizofrenia também. Isso só reforça pra gente o fato de que a esquizofrenia, a causa dela tá relacionada com o DNA, com os genes, tá? Pode passar. Mas olha, a gente ainda não entende tudo sobre a doença, é para isso que a gente faz essas pesquisas, né? E mesmo pessoas que estão na mesma família, vamos supor, se você já tem um irmão com esquizofrenia, ou se você tem um irmão gêmeo, ou um pai, ou um tio, não quer dizer que eles vão ter exatamente o mesmo tipo de esquizofrenia, ou a mesma gravidade. Mesmo assim, mesmo dentro da família, pode ter diferença, né? Porque as pessoas são diferentes geneticamente. Pode passar. A gente falou no começo da aula que, além da parte genética, o ambiente que a gente está imerso, vive, desde que nasceu, também contribui para a doença, né? Então, o tempo todo, tudo que a gente faz na vida interage com o nosso DNA, né? O que a gente bebe, o que a gente come, como a gente estuda, tudo, desde a hora que a gente está no útero da mãe até os dias atuais, tudo que está ao nosso redor influencia no nosso DNA, tá bom? Pode passar. Então, aqui é uma coisa bem rapidinha para fazer uma analogia para vocês. A gente herda dos nossos pais, né, um DNA que a gente tem. Esse DNA que a gente tem, ele pode fazer a gente mais predisposto a uma doença ou menos predisposto a uma doença. Então, vamos supor que aqui nesse desenho, essa quantidade de água no copo é
os fatores genéticos que a gente herdou de risco para uma doença que aqui a gente vai pensar na esquizofrenia, tá? Então, a gente nasce com uma quantidade de água no copo, tá? Então, aqui o copo que está baixinho, pouca suscetibilidade, pouca vulnerabilidade à doença. Copo que já está cheio significa que você já nasceu com seu copo cheio, você já nasceu de uma família que tinha risco, que tinham outras pessoas com esquizofrenia, então você já nasce com uma quantidade cheia no copo. E o que são os dados aqui? Os dados são o ambiente em que a gente vive. Se a gente for colocando dados dentro desse copo, o que vai acontecer com a água? Se a gente encher de dados? Vai transbordar. Então, dependendo da quantidade de dados que a gente coloca, numa quantidade de água que a gente já nasce, pode ser que esse copo transborde ou não, ou seja, pode ser que a pessoa tenha ou não a esquizofrenia. Quem que nunca ouviu dizer assim, ah, mas eu conheço fulano que fumava e bebia e morreu com 110 anos. Sim, é verdade, tem pessoas assim, mas provavelmente ele não tinha uma predisposição genética para ter câncer, por exemplo. Mas se você já nasce com um copo cheio, cuidado com os fatores ambientais, porque você está somando ali as duas coisas, os genes com o ambiente. Então, num determinado momento, pode ser que transborde o copo, tá? E agora que eu estou falando para vocês sobre esses fatores ambientais, né? Eu falei que o DNA é o que a gente já nasceu e a gente não tem como mudar o DNA, mas a gente tem como mudar o ambiente em que a gente vive. E o ambiente, ele atinge as pessoas de uma forma benéfica ou não, né? Ele nos ajuda ou não a ter uma vida saudável, uma vida melhor. Dessa forma, os fatores ambientais para a esquizofrenia, né, que são risco para a esquizofrenia e que estão ali, eles vão agir naquelas pessoas que já têm o DNA, né, um DNA de risco, uma quantidade de genes de risco, aquele copo já bem cheio, é lá que os fatores ambientais vão atuar. E no caso da esquizofrenia, quais são? Pode passar, Marina. Então, só reforçando, esse ambiente, ele só vai aumentar o risco de alguém que já é vulnerável geneticamente, tá? Isso aqui tem que ficar bem claro. E, pode passar. Quais são os fatores ambientais que podem contribuir? Não são só esses, eu coloquei aqui só os principais, que já são bem conhecidos na ciência, na pesquisa que a gente vem realizando no mundo. Então, complicações obstétricas durante a gravidez ou no parto, infecções que a mãe possa ter tido durante a gestação ou perto do parto. A época em que a pessoa nasceu também é um fator de risco, né? Então, a gente sabe que pessoas que nascem mais no inverno e primavera têm uma chance aumentada de ter esquizofrenia. Urbanicidade, que é o fato das pessoas morarem em centros urbanos muito caóticos, né? Migração, ou seja, o fato de que as pessoas migraram de um lugar para outro, isso pode ser um fator de risco, um fator estressor, né, para a pessoa. Experiências adversas na infância, então, por exemplo, algum tipo de trauma, uma falta de cuidado, ou perder a mãe ou o pai ou um ente querido, essas coisas são fatores estressores para uma pessoa. Então, elas podem aumentar a chance da pessoa que já tem o risco genético ter a doença. E um outro fator de risco conhecido no caso da esquizofrenia é o uso da cannabis, né? O uso de maconha. Tá? Pode passar, Marina. Então, só para a gente resumir aqui o que a gente falou, né? O cérebro humano, né? A esquizofrenia é uma doença do cérebro, né? A gente não começou falando que ela altera a forma como a gente pensa, como a gente age, como a gente fala. E ela é uma doença do cérebro. Estudar o cérebro é muito difícil, é complexo, porque a gente não tem como tirar o cérebro, né? Para algumas outras doenças a gente pode tirar o sangue e fazer algum estudo, mas no cérebro não dá. Então, é muito complexo porque a gente não tem acesso ao cérebro, né? Então, a gente tem que encontrar outras formas de fazer pesquisa. A genética é uma delas. Vocês viram como a genética é importante para a esquizofrenia? Então, se a gente estudar os genes, pode ser que a gente encontre uma solução melhor, a gente tenha um conhecimento maior
Só um minutinho que eu já te chamo, peraí. Pode passar. Então, uma coisa que é muito importante, essas descobertas todas, tudo que eu mostrei para vocês, faz parte de descobertas do mundo na área de psiquiatria. Essas descobertas a gente nunca faz sozinho, a gente precisa de grandes equipes, grandes centros, universidades unidas para fazer esse tipo de pesquisa. Pode passar. Então, a gente precisa muito da colaboração, tanto de pesquisadores como dos pacientes. Então, juntos, né, nós pesquisadores e os pacientes e os familiares dos pacientes, a gente pode fazer de uma forma que a gente consiga entender um pouco mais a doença. Principalmente se a gente tiver pacientes de origens diferentes. Isso vai nos ajudar a conhecer melhor o DNA, que eu falei para vocês que a gente é diferente geneticamente, né? Pode passar. Então, o objetivo é que se a gente entender melhor a causa da esquizofrenia, principalmente as causas genéticas, a gente vai poder ajudar melhor as pessoas, né? Pode passar. Então, a gente pode, daqui um futuro próximo, aumentando esse conhecimento, a gente vai poder melhorar o diagnóstico, que hoje é feito só com base em entrevista, ou a gente vai poder dar um tratamento melhor, se a gente conhecer a causa, a gente vai conseguir dar um tratamento melhor, né? Então, esses estudos, eles são muito importantes para que a gente avance na ciência. Por isso que o engajamento de vocês, pacientes, e de nós, pesquisadores, juntos, a gente pode avançar mais nas descobertas da doença. Tá bom? Quer perguntar? Pode perguntar. O cérebro morto não vai estudar, não? Nossa, que pergunta boa, muito boa a sua pergunta. A gente pode estudar cérebro de pacientes que já morreram, né? Só que é complicado, porque tem bastante legislação envolvida, né? A gente tem que ter... Tem muitas coisas que a gente tem que pensar. A gente tem que pegar o cérebro ainda fresco, né? Não dá para ele ficar... Isso, como se fosse para um transplante, tem que ser bem fresco. Então, tudo isso aumenta a dificuldade de estudar o cérebro. Tem bastante estudo com o cérebro de pessoas que já morreram. Tem duas camadas, doutora, a cinza e a branca, né? Perfeito, tem a camada cinza e a branca, é isso mesmo. E é por isso que é bom a gente estudar o cérebro, né? A gente também tem umas pesquisas feitas com o cérebro de pessoas que já morreram, mas das pessoas que estão vivas a gente não tem acesso, né? Então por isso que às vezes a gente tem que fazer exames de ressonância magnética da cabeça, né? Para que a gente tenha informações maiores. Oi, ressonância? Isso, a ressonância, ela só ajuda na pesquisa, mas ela não mostra, ela não identifica. Como eu falei para vocês no começo da aula, então, no começo da aula eu falei que não tem exames que apoiem ainda o diagnóstico, que nos ajudem no diagnóstico, não existe ainda. Né? Essas coisas que a gente faz, coletar o sangue, fazer ressonância, são para aumentar o conhecimento, para melhorar o entendimento, mas não ainda para fazer diagnóstico. Professora, por que a tomografia enxerga o tumor, mas não enxerga o componente das células, né? Perfeita a sua pergunta. O tumor é mais fácil de enxergar, porque ele é uma massa, né? Uma massa que cresce em algum lugar. Então, se a gente faz uma imagem, a gente consegue ver essa massa. No caso do transtorno mental ou da esquizofrenia, a gente não vê porque o cérebro é igualzinho por fora, a anatomia é muito semelhante. A gente precisa entender a química do cérebro. A química, os neurotransmissores que estão sendo liberados aqui dentro e que são produzidos pelos genes. É isso que a gente tem que tentar entender melhor. Pode perguntar. Quando eu engravidei dele, tive tudo normal. Graças a Deus correu tudo bem. Do começo até o fim, até o nascimento dele, a convivência familiar sempre foi... Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Então, Mas... fez a faculdade, tudo... Mas isso é muito comum isso que a senhora está falando. Uma pessoa que não teve nenhum desses problemas que a gente viu aqui, né? Nunca viveu de bagunça, não teve lição, não teve estudou, se formou, tal, ele só veio
arretar essa coisa, de tanta pressão no serviço. Pois é, então a gente falou aqui, né, sobre os fatores estressores, né, que a pessoa vive. Ele... Eu estava. Exato, então, só que... A pressão dele... Essa pressão que a gente vive, né, esses fatores estressores... O problema dele é, assim, o caos que ele causou isso aí. Sim. Nas duas famílias, até agora. Mas então, é isso que a gente estava falando, não quer dizer que quem não tem ninguém na família, ainda assim a gente diz que as causas estão lá no DNA, você nasceu com essa predisposição, né? Mas o fator ambiental vai ser importante para determinar ou não a presença da doença. A infância dele, graças a Deus, como humilde, nota 10, graças a meu bom Deus, até hoje. Ó, eu vou responder uma daqui e já respondo uma aqui da internet. Pode falar. Eu queria saber se teve algum estudo com relação aos hormônios, porque o que eu percebi é que acontece muito na adolescência. É onde o hormônio, né, muda muito. Sim. É nesse momento que acontece. A esquizofrenia é uma doença que acomete pessoas nessa fase, né? No final da puberdade e no começo da fase adulta, né? Não tem uma relação direta com a puberdade ou com os hormônios, tá? Mas são alterações do cérebro que estão acontecendo naquele momento, né? Não diretamente relacionado com o hormônio em si, mas com todo o processo ali da fase adulta, né? Basicamente com alterações no cérebro. É que muitas vezes a gente não percebe, mas essas alterações elas já começam antes, às vezes até na infância. Mas a doença propriamente dita, ela vai aparecer só lá na frente. Segura a sua perguntinha só um segundinho para eu fazer uma aqui da internet. Só um minutinho. A Raquel Nascimento perguntou, professora, se o transtorno delirante persistente é um tipo de esquizofrenia. Boa pergunta. O transtorno delirante, ele faz parte de um grupo maior de doenças que são as psicoses, tá? A esquizofrenia faz parte desse pacote, né, de doenças psicose e o transtorno delirante também, mas eles são muito parecidos, né, tanto do ponto de vista clínico como genético, são muito parecidos, mas ainda é classificado como uma doença diferente, mas dentro ainda do espectro de psicoses. Doutora, eu queria dizer que o hormônio é consequência, né, da esquizofrenia, não é, doutora? Ou não? Na verdade, os hormônios, eles também são produzidos pelos genes, né? Eles também são produzidos pelo nosso DNA. Então, tanto a parte de hormônio quanto a parte de dos neurotransmissores, essa parte química do cérebro, são produzidos pelo DNA. Então, não dá para dizer que são coisas completamente separadas, mas a princípio não tem uma relação direta com o hormônio. Tá? Tem mais pergunta aqui? Professora, tem mais uma pergunta da Sara Nicolelli, falando que tenho percebido que a esquizofrenia afeta mais os rapazes. Existe alguma explicação para isso? Ela pergunta. Na verdade, olha, a esquizofrenia ela acomete homens e mulheres de uma forma igual, tá? Entretanto, ela começa mais cedo nos homens. Se a gente for olhar todo mundo que tem esquizofrenia, a média de idade nos homens é mais baixa, ou seja, começa antes a doença nos homens e um pouco mais tarde das meninas, das mulheres, né? Mas em termos de incidência, os estudos epidemiológicos mostram que é bem parecido homem e mulher. Tem mais alguma da internet? Não, temos elogios, na verdade. Ah, que bom, obrigada. A Silene falou muito bom, outras pessoas comentaram também, agradeceram. Ai, que bom, obrigada. Vocês têm alguma outra dúvida? Pode perguntar. Tem a ver religião, doutora? Se tem o quê? A ver religião? Se tem a ver a religião? Olha, suas perguntas são muito boas. Na verdade, olha só. O que a gente sabe do ponto de vista científico, né, é que ter uma religiosidade, não necessariamente uma religião, mas ter uma crença,
Isso ajuda muito no tratamento das pessoas. As pessoas que têm crenças, que têm uma religiosidade, normalmente elas evoluem melhor do que aquelas pessoas que não têm, tá? Então isso do ponto de vista assim de progressão e avanço da doença, a religião ela ajuda, ou religiosidade ajuda bastante nesse sentido. Agora, algumas pessoas, né, com esquizofrenia, elas podem ter sim delírios relacionados à religião. É muito comum isso na doença, ter esses delírios relacionados à sua crença. É muito frequente isso na esquizofrenia. Fica fanático. Né? Sim, sim, pode perguntar. Sobre você falou de religião, agora eu vou falar de outra coisa. Tá. Os neurotransmissores também fazem com que quem tem esquizofrenia, a mente engana como se fosse ouvir vozes. Porque a mente dele está ouvindo aquela voz. Sim, sim. Aí eu queria saber se atinge todos os sentidos, né? Degustativo, olfativo e a visão também, né? As visões. Qual desses que você sente mais, que o esquizofrênico sente mais? Tá. Ele sente mais só as vozes ou ele sente mais o gosto? Olha, o que é mais comum na esquizofrenia são os delírios auditivos, né? Então, ouvir, e um pouco menos frequente o ver. Né? Mas para o paciente é uma situação real, né? Aquilo que ele está ouvindo é uma voz, não como uma voz que a gente tem da nossa consciência, não, isso é uma voz clara, uma voz como a que eu estou falando aqui, né? Então normalmente eles têm esses tipos de delírios mais auditivos, então afeta mais a audição, e isso é ainda está sendo bastante pesquisado para a gente entender a relação disso, né, da parte de audição do cérebro e de visão também, né? Oi? Todos os sentidos são alterados, porque na verdade essa doença ela altera a percepção como um todo, né? Só que altera mais a audição e a visão. Doutora, pode perguntar. Quem tem essa doença não pode dirigir, tracar, nem nada disso? Pode. É que depende muito da situação de cada um em que cada um se encontra, né? Então, se você tiver condições cognitivas para fazer isso, o seu médico vai permitir que você faça. Então, aí quem vai ver isso é o seu médico. O médico vai ver com você se você tem, mas a princípio não é um impeditivo. Vamos fazer faculdade, né, doutora? Pode fazer faculdade também, muitos aqui fazem faculdade. A gente tem inclusive pacientes aqui que vão além da faculdade, né? Vão para pós-graduação, então pode, não é um impeditivo também, só que não é comum, porque as pessoas que têm esquizofrenia, como elas começam a ter cedo, né, na puberdade, isso atrapalha a cognição dela naquele momento, né? Então ela pode ter um declínio ali, ela pode também sentir vontade de ficar reclusa, de não ver ninguém, então isso atrapalha a pessoa de fazer, mas a gente tem muitos pacientes que fazem faculdade, ou já fizeram, são formados. Mais alguma pergunta? São muitas perguntas, né? Eu também, eu tenho muitas perguntas. Porque a pergunta mais necessitada mesmo é os políticos. É verdade. Mais na ciência, né? É esse o nosso objetivo. A gente aqui como pesquisador quer avançar nas pesquisas para que a gente conheça e entenda melhor. Aliás, esse processo todo é os políticos. É verdade. Não tem consciência. Mas aqui no Brasil a gente tira leite de pedra na ciência e a gente está firme e forte aqui tentando fazer. Eu também tenho muitas dúvidas, não são só vocês que têm, né? E todos os pesquisadores temos muitas dúvidas a respeito da esquizofrenia e de outras doenças, e é isso que nos motiva a estudar. Eu estava fazendo uma pergunta dela. Eu tenho ouvido o Arnold Schwarzenegger e falo assim, não despede mais dos políticos. É isso aí. Isso aí, a gente busca independente disso. Mas se a gente não se une,
É verdade. Para isso que a gente está aqui hoje, né, pessoal? Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço a participação, tá? E agradeço muito o engajamento de vocês e das famílias, porque sem vocês a gente não consegue fazer absolutamente nada. Então vocês são a peça fundamental desse quebra-cabeça, tá bom? Muito obrigada, tá? A senhora é dos funcionários também. É, isso mesmo, toda a equipe aqui do projeto. Muito obrigada, tá?